Eu vou tirar férias, vou me aposentar e vou trabalhar na Espanha, numa estação espanhola. Vai ser toureiro. Ele e o Gugu, locutor espanhol. E o Gugu vai vir pra SBT ou não vai? Lê aí na mão se o Gugu vem pra SBT, vai. Vai voltar pro SBT. O Gugu, ele não vai voltar porque o salário que ele quer ganhar é muito alto. Ele ganhava 3 milhões na Record. Ele falou que ia fazer um preço justo pra mim. Aí veio com 2 milhões e 800. Não. Fala, seus mal diagramados! No último sábado, Silvio Santos morreu aos 93 anos. O apresentador estava internado há algumas semanas e não conseguiu superar uma broncopneumonia. Como era judeu, foi enterrado logo no dia seguinte no cemitério israelita do Butantã, em cerimônia reservada apenas aos familiares e amigos mais próximos. Sendo assim, suas colegas de auditório não puderam dar adeus ao homem do baú e eu preferia que fosse sempre dessa maneira, pois acho constrangedor fã chorando apoiado em caixão de famoso. Silvio era uma das figuras mais amadas pela população brasileira. Falo isso sem a menor sombra de dúvida e sendo alguém bem neutro em relação a ele. Em todas as classes sociais, Silvio era admirado, independente do motivo, e muita gente se apoia até hoje naquela fanfic de que o cara era camelô e venceu na vida para acreditar que ficará bilionário também vendendo camisa Lacoste falsa no Mercado Livre. Assim como a Globo, o SBT tem um papel importante dentro do imaginário popular. Enquanto a Globo emplacou um ideal de Brasil por meio de novelas, séries e do jornalismo, o SBT priorizou principalmente os programas de auditório comandados pelo próprio dono do canal e os enlatados gringos como Chaves e Um Maluco no Pedaço. Também foi no SBT que tivemos nossas mentes colonizadas por filmes de péssima qualidade como Christine, o Carro Assassino, Alligator, o Rock do Dia das Bruxas e Ataque das Formigas Gigantes. Mas verdade seja dita, Silvio arriscou bastante ao trazer em primeira mão para o Brasil franquias como Rambo e Harry Potter, numa época em que videocassete era artigo de luxo e streaming apenas uma ideia que se encaixaria em um longa-metragem sobre futuro distópico. Particularmente, minha família sempre preferiu a Globo e a minha mãe achava que o SBT, e em especial o Chaves, emburreciam a criançada. Por isso, quando ela estava com o controle na mão, a emissora nunca era sintonizada na sala. Mas quando minha mãe ia trabalhar, eu via Chaves e Chapolin escondido. E olhando em retrospecto e analisando o meu desenvolvimento cognitivo até hoje, talvez minha mãe tivesse mesmo com a razão. Só que viver 93 anos é tempo suficiente para levar uma vida contraditória. Silvio nunca foi santo e nem vilão. Considero o cara como o bilionário mais carismático do mundo, o que até afeta minhas convicções ideológicas e o que eu costumo pensar sobre magnatas da mídia tão ricos assim. Foi tempo suficiente de vida para, por exemplo, ter a decepção de ver a sua filha Rebeca casar com o inimputável do Alexandre Pato de Quipá, situação pela qual Silvio Berlusconi também já tinha passado. Viveu também para ver um neto fazer papelão num reality show da emissora concorrente e a esposa e algumas filhas se converterem ao protestantismo, o que pelo menos ele sempre tratou como chacota, sem perder uma oportunidade de zoá-las ao vivo. Mas felizmente morreu antes de estrear o filme sobre a vida dele, que será estrelado pelo Rodrigo Faro numa atuação tão natural quanto uma garrafa de corote melancia. Podem até tentar, mas definitivamente não vão achar outro ator melhor que o Rubens Chachá para interpretar o Silvio, e isso já foi realizado com um bom resultado na série disponível no Star Plus. E Silvio viveu tempo suficiente também para falar muita flertar com a ditadura e usar da máquina pública para salvar seu império durante um governo de esquerda. Por mais que Silvio tenha possibilitado cenas de pornô soft nos programas do Gugu para adolescentes ainda sem acesso à internet nos anos 90, como magnata da comunicação, precisou puxar saco de poderosos para chegar onde chegou. Quem é mais velho se recorda, por exemplo, do cabotinismo do mini programa A Semana do Presidente, praticamente uma assessoria de imprensa para divulgar apenas notícias
positivas dos presidentes do regime militar durante 2 décadas. Esse programa foi uma troca de favores, afinal, Silvio ganhou a concessão da TVS justamente num governo militar e pagou a conta dessa fatura sem precisar desembolsar nenhum centavo, já que a produção era custeada pelo Estado. Ele só cedia o espaço na grade do SBT. O próprio Silvio quase foi presidente do Brasil, o que evitaria que a gente passasse pela tragédia que foi a eleição do Collor. Não que o mandato dele tivesse alguma chance de não ser de direita, já que o primeiro partido que Silvio escolheu para filiação foi o PFL, antiga Arena. As tratativas com o PFL não deram certo e ele foi para o nanico PMN. Só que Eduardo Cunha, sim, Eduardo Cunha, conseguiu descobrir irregularidades no registro do partido e pediu impugnação da candidatura. E foi bem sucedido nisso, chegando a ganhar posteriormente um prêmio pelo feito, que foi a presidência da Telerge. Collor pagou essa dívida com gosto, porque o cenário da época indicava que o único candidato com chances de vencê-lo era Silvio. Depois de 1989, o apresentador não voltou a pensar em participar da política institucional, mas como uma espécie de centrão humano, Silvio teve como lema na vida a frase: "Se há governo, sou a favor". Com esse bom trânsito na política, o apresentador chegou até evitar passar um período na cadeia. Em 2010, o Banco Pan-Americano, que formava o braço financeiro do grupo Silvio Santos, começou a ser investigado. A instituição teve um rombo de 2,5 bilhões e sem essa capitalização, o banco, que tinha a Caixa como sócia, seria liquidado. Preocupado, Silvio foi procurar Lula pessoalmente na época e assumiu que tinha medo de ser preso. Lula acalmou o apresentador e disse que a situação seria investigada e resolvida. Quando teve aquele golpe no banco, Pan-Americano, o Silvio Santos me procurou aqui, muito preocupado. Eu era presidente da República, ele estava com medo de ser preso. Eu dizia: Silvio, primeiro, não há por que te prender, nós vamos fazer investigação, o Banco Central vai ajudar a cuidar disso, a Ministério da Fazenda, e vamos ver como é que a gente resolve o problema. E o problema foi resolvido. Ele deu como garantia, inclusive a televisão dele, coisa que muita gente não quer dar ao seu patrimônio, ele deu. Em 2020, 10 anos depois desse encontro, o Ministério Público Federal apontou gestão fraudulenta por conta da Caixa Participações, que permitiu que o banco se associasse ao Pan-Americano, se expondo a riscos desnecessários. Nós já tínhamos vindo com o Pan-Americano na mão do Silvio Santos. Silvio nunca foi denunciado no caso, mas para sanar essa dívida pegou o empréstimo no Fundo Garantidor de Crédito e colocou o SBT, a Jequiti e o Baú da Felicidade como garantias. Comunicado. O Banco Pan-Americano pediu um empréstimo de 2,5 bilhões ao Fundo Garantidor de Crédito, dando como garantia o Baú da Felicidade, a Jequiti Cosméticos, o SBT e outras empresas que valem no mercado mais do que um empréstimo e que pertencem ao grupo Silvio Santos. Todo esse dinheiro foi colocado para reforçar o caixa do banco. As pessoas e as empresas que confiam no nome Silvio Santos estão absolutamente garantidas. Não tiveram e nem terão em hipótese alguma qualquer prejuízo. No fim, deu tudo certo. Silvio não foi preso, não perdeu o SBT e ainda apoiou os governos Temer e Bolsonaro, com quem ensaiou um retorno da semana do presidente. Ou seja, é uma figura representativa das fortunas construídas no Brasil nos últimos anos. Para se chegar onde ele chegou, foi preciso assumir o papel de office boy de luxo de todos os presidentes e rasgar a ética contra os adversários sempre que fosse necessário garantir a audiência em alta. E em uma dessas típicas malandragens do Silvio, eu não vou negar que fiquei ao lado do patrão, tá? Foi quando ele descobriu que a Globo havia comprado os direitos do Big Brother Brasil e, na surdina, Silvio criou o projeto da Casa dos Artistas para concorrer com a emissora. O programa só foi anunciado no dia da estreia e contou com um dos elencos mais caóticos e carismáticos do formato, retirando Supla do ostracismo e com Alexandre Frota pulando o muro para ir embora e depois sendo aceito novamente na casa, porque afinal era ele quem garantia o entretenimento e a alta audiência do programa. Ainda estavam no elenco Mário Alexandre, Bárbara Paz, Alessandro Scatena, Leandro Learte, Marco Mastronelli, Núbia Oliver, Nana Gouveia, Taiguara Nazaré, Matheus Carriere e Patrícia Coelho. Um dream
tim de subcelebridades. E se hoje muita gente perde grana com Tigrinho e Bet, Silvio já sabia na nossa obsessão pelo golpe do bilhete premiado, tanto que lucrou alto com a Telecena, que é um jogo de azar disfarçado de título de capitalização. Silvio chegou ao fim da vida ainda trabalhando, cometendo gafes, falando merda, chavecando a Ellen Ganzaroli e a Lívia Andrade. Só foi santo no nome, é verdade. Você ia saber que ela não ia estar com você por amor, aí você ia ter que ficar dando um montão de coisa pra ela toda hora, você nem ia ter construído nada, entendeu? Você ia saber no fundo que não é por amor. Quer dizer que ela seria incapaz de me amar de verdade? Não, te chamou de lixo, falou que você é uma porcaria, falou que você é um lixão, que ninguém vai te querer, que ninguém gosta de você e que você não tem nenhum predicado. Vou falar um negócio, Patrícia, dá uma seguradinha. Falou a pegadora de velho rico. Mas agora, resta saber o que será do SBT com a morte do patriarca Abravanel. Se levar em conta o perfil das filhas famosas, não me surpreenderia que o canal virasse uma nova TV Record, com elas apostando em novelas bíblicas e vendendo espaço para programas de igrejas evangélicas. O que pioraria absurdamente, que já não é lá muito bom. É isso aí, galera. Pra quem gosta do nosso canal, nosso apoio, seja membro, Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram, posso fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês, além do YouTube. Estamos presentes também no TikTok, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Sigam a gente por lá, não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que preferiram o Big Brother Brasil 1 ao invés de assistir a Casa dos Artistas, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.